Este episódio é patrocinado pela Volup, a aplicação que leva a melhor comida da cidade até à vossa mesa. A Volup é um serviço de entrega premium para quem valoriza a qualidade, aprecia cada detalhe e quer ter acesso à melhor gastronomia da cidade sem sair de casa. Aqui encontra restaurantes de topo, estrelas locais e experiências gastronómicas excepcionais, que são a escolha perfeita para celebrar ocasiões especiais com a família, no trabalho, receber amigos em casa ou simplesmente para se mimar. Porque comer bem é também uma forma de cuidar de nós e do nosso bem-estar. A Volup entrega nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures. E agora também em Madrid. E há uma surpresa exclusiva para quem nos ouve. A oferta de entrega grátis em 2 encomendas até 15 de novembro de 2025. Basta adicionar o código promocional TICAS ao seu perfil na aplicação e selecioná-lo no checkout. Esta oferta é válida para clientes novos e também atuais da Volup. Descarreguem já a aplicação, disponível no Apple App Store e no Google Play, e deixem-se surpreender. Obrigada, Volup, por serem uma marca que aposta na saúde mental e por isso aposta em pessoas. Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado. Hoje continuamos à mesa com a companhia da Volup, marca que patrocina estas conversas e que aposta na saúde mental através deste podcast. Vejam a app, porque tem entrega em casa dos melhores restaurantes na zona de Lisboa até Cascais e tem pessoas incríveis por trás. E vai ser ótimo porque no fim da conversa vou-me deliciar com a Mariana, a convidada que tenho hoje, muito especial, com uma refeição incrível. Mariana, obrigada. Olá, obrigada eu. Por estares aqui, por tudo que vamos conversar, por todo o respeito que tenho pelos temas que vão ser falados e pela coragem e o amor gigante que tens em vir partilhar momentos tão pessoais e ao mesmo tempo tão duros, mas que em família nos conseguem tornar o mais leve possíveis. Por isso estou muito contente. E é uma honra para mim este convite, obrigada. Vamos começar. Vamos. Como é que foi a tua infância? A minha infância foi ótima, foi uma infância feliz. Tive muita sorte em ter uma estrutura tanto dos avós maternos como paternos, famílias grandes, cresci cheia de primos da minha idade, tenho memórias espetaculares da casa dos meus avós. Realmente tenho esse pilar muito, muito marcado e sinto que tive uma infância feliz, olhando para trás. Em que a família era o centro? Era. Tanto os meus avós maternos como paternos são católicos, foram sempre praticantes, mas incutiram sempre aqueles valores de família. Tanto a minha avó paterna teve 8 filhos, era ali... andava com a tropa toda para a frente, a minha avó materna 4, mas isso sempre fez parte de mim. Eu acho que falo também pelos meus primos, pelos meus irmãos. E assim famílias grandes dão segurança? Para mim é o que eu conheço. Portanto, eu tenho 4 irmãos, tenho mais 2 irmãos que é como se fosse, portanto 6, e eu não conheço de outra maneira. E acho que dá muita segurança, acho que sim. Até que na família nuclear, certo? Aos 8, 9 anos, os teus pais divorciam-se. Certo. Como é que é que teve em ti, que impacto é que teve nessa idade em que é uma pré-adolescência? Eu sou a filha mais velha, nessa altura 3,
depois são 2 rapazes e foi sem dúvida, marcou completamente. Foi muito difícil para mim na altura. Eu acho que ainda por cima sim, não havia muitos divórcios ainda, portanto não foi fácil, até por tudo o que há à volta, mas tenho a sorte de ter uns pais incríveis e tenho mesmo, que o seu objetivo connosco ficou sempre em primeiro lugar. Portanto, eles continuaram a ser pai e mãe e se calhar até muito mais disponíveis. Eu, por exemplo, eu sou a única rapariga do meu pai, tenho uma relação muito especial. O meu pai é assim, para mim, é uma pessoa incrível, de um equilíbrio psicológico muito grande. E a minha mãe é a minha grande amiga, que é psicóloga, como eu, e apesar das dificuldades, e não vou aqui dizer que foi tudo espetacular, porque não foi, eu acho que nós conseguimos crescer no mesmo ambiente de segurança da minha infância. Ou seja, a minha mãe casou outra vez, o meu padrasto, eu não gosto de ser padrasto do Diogo, é incrível, é uma pessoa incrível, que esteve lá sempre para nós, sem sair, teve sempre aquela não sei explicar, sabe qual é o seu lugar. Portanto, se não ia substituir o pai, porque nós temos, mas estava lá, super respeitador, acompanhou o nosso percurso todo. Os meus filhos tratam por avô, hoje em dia. E isso foi, apesar das dificuldades, como eu dizia, acabei por crescer com um sentido de família muito bonito, até porque o Diogo já tinha 2 filhos e eu tinha 9, depois os outros eram todos mais novos e é como se fôssemos irmãos todos. O meu pai não refez logo a vida, dedicou-se muito a nós e depois arranjou a mulher que tem hoje em dia quando eu era adolescente. Pronto. Coitadinha. Não foi fácil, embora seja um amor de pessoa que eu gosto muito e, sobretudo, o meu pai está muito feliz e refez a vida dele e eu fico muito contente que ele esteja amparado. Mas para a única rapariga que de repente vê-se o pai, não é fácil, mas eu acho que lá está, com muita estabilidade, muito apoio familiar. Os meus pais sempre souberam pôr os filhos num patamar, os assuntos deles noutro. Portanto, que eu nunca ouvi os meus pais discutir até hoje. Espetáculo. É verdade. E agora até posso, se calhar, fazer um à parte. Nós depois temos uma irmã do lado da minha mãe, em comum com os 5. Portanto, ela é irmã de todos. E que casou agora há um mês atrás, faz hoje um mês. E no casamento, ela fez questão de convidar o meu pai e a mãe dos irmãos. E tiveram no casamento a dançar, a divertirem-se, como uma família. Acho que passando, claro que houve dificuldades, mas depois olhar para este exemplo não é em todo o lado. E as dificuldades é quebrar uma imagem que se tem, o querer ter Eu costumo... e de repente... É um bocadinho como tirar o tapete. E isso é uma sensação que me aconteceu depois mais algumas vezes, mais para a frente, mas de ter uma segurança e de repente... Porque eu não tinha indícios nenhuns. E de repente senti-me completamente sem chão. E sentes que nessa altura alguma coisa mudou em ti? Na tua maneira de Talvez, se calhar por ser a única rapariga em casa do meu pai, talvez tenha assumido um papel não de mãe, mas de mulher da casa, mais responsabilidade com os meus irmãos, de estar preocupada com eles e não é fácil, é uma dualidade, mas ganha-se coisas boas também. Passado algum tempo, depois a coisa voltamos a sentir a segurança, quando as coisas correm bem, foi o caso, e
talvez eu tenha ficado mais dura, mas sobretudo comigo própria, é engraçado. Não sei. Mais exigente? Mais exigente, se calhar ganhar uma maturidade mais cedo do que devia. Eu sempre fui muito organizada, tudo muito perfeitinho, tudo. E isso dá-me segurança, o facto de eu organizar as minhas coisas, sinto aí muita segurança. E de pôr as coisas nos seus sítios, encaixar. E quando há coisas que acontecem que nós não controlamos, por muito que tenhas ganho nesse tempo, obrigatoriamente conseguiste ter mais maturidade, a necessidade de teres mais controle da vida para não te tirarem outra vez o tapete em tudo o que depender de ti, mas depois quando tinhas 20 anos, acontece assim a primeira vez em que de repente percebes, calma, ao tirar o tapete num divórcio, mas onde há um caminho com quem cá está, mas há tirar um tapete diferente. Certo. Quando nos morre alguém. Certo. E foi a tua prima? A minha prima Rita. Portanto, nós, do lado do meu pai, portanto, filha de uma irmã do meu pai, que é uma pessoa extraordinária, é um exemplo para nós todos, mas que de repente, num acidente, portanto, é uma coisa completamente inesperada. Eu tinha 20 anos, éramos todas umas miúdas, não é? E de repente confrontamos-nos com uma fatalidade, não é? E que realmente pode acontecer sem nós estarmos preparados. E lá está, o sentido de família é impressionante, a força que a minha tia tem, o meu tio, os meus primos, toda a família junta, nunca se ultrapassa uma coisa destas, certamente. Mas a estrutura familiar ampara muito e isso viu-se. Como é que é o perceber, calma, estamos todos aqui nas nossas vidas, mas de repente a Rita não está cá? Foi muito difícil. Foi assim, acho que foi assim o primeiro embate com a morte, não é? E que não é suposto. Tão cedo. E sobretudo numa pessoa que era também extraordinária, portanto é o porquê, não é? E ver todo aquele sofrimento, mas toda a gente se uniu, toda a gente partilhou, toda a gente tentou fazer o que podia. E foram continuando a falar da Rita? Sempre. Os meus tios, ainda hoje no Natal, a minha prima escrevia e conseguiram editar o livro. Tem desenhos feitos, todos os natais dá um desenho, uma frase, continua presente em nós. E é importante, não é? É porque as pessoas não desaparecem, as pessoas fizeram parte. E eu acho que é importante falar das coisas e continuar a lembrar, e enquanto nós nos lembramos, elas estão connosco. É verdade. Não é? E a vida foi acontecendo? Ótima aluna. Sim, boa aluna, sim. Nesse campo, sem dar problemas. Psicologia clínica? Não, sou psicóloga educacional. Educacional. Mas não faz mal. Querida. Infantil, na área da... Mas eu primeiro ainda fui... por ser muito organizada, fui para a gestão. Achava que eu tinha mesmo jeito para aquilo e toda a vida cresci com uma psicóloga que é a minha mãe. E de repente tive uma cadeira de psicologia e eu... Não sei se estou no sítio certo. Bem, os meus pais, eu acho que vou mudar de curso. Sempre com aquele sentimento, meu Deus, estou há 2 anos num curso, estão a investir em mim e agora vou fazer uma coisa destas. Mas lá fui eu, com apoio, preocupados, mas com apoio. Muito bem, então se não é isto que tu queres. E lá fui eu para a psicologia e tirei o curso e da área infantil. E nesse caminho aparece o Bernardo. Às tantas. Que tem uma história gira.
Nós temos uma história gira, temos. Nós somos vizinhos, portanto as nossas mães viveram no mesmo prédio a vida toda e depois há uma altura que pronto, tinha que ser. E há um casamento, mas antes do casamento, ou melhor, acontecer, ficaste à espera do bebê. Fiquei, então, Numa família muito... numa família conservadora, sim. Como é que eu ia te explicar? Eu já estava noiva, tínhamos decidido casar em setembro e aconteceu. Pronto, como acontece em muitos sítios. Do lado da minha família paterna, eu já não era a primeira, tudo bem. Do lado da minha família materna, que eu sou a neta mais velha e eu tenho uma relação muito especial, o meu avô ficou decepcionado. Isso para mim foi muito difícil, mas perdoou-me. Perdoou-me e para ele também foi bom, porque o meu avô foi comandante na Marinha, uma pessoa muito reta, com muitos princípios e com os filhos a educação foi muito rígida, mas com os netos, comigo, quando eu nasci, deslumbrou-se com ser avô e boa aluna, a neta mais velha e de repente, aqui antes do casamento, mas para ele também, ele depois percebeu, pronto, tudo bem, também não é tão grave assim. E então o que é que nós fizemos? Antecipámos. Portanto, em vez de casar em setembro, casámos em janeiro. E lá fomos nós antecipar o casamento, porque pensámos, se não é agora, depois também vai ser muito complicado. Portanto, já íamos casar na mesma, vamos fazer as coisas assim como deve ser. E tem graça, porque quando fomos falar com o padre que nos casou, e nervosíssima, não é? A dizer que já estava grávida, e ele disse-me, que maravilha, muito bem. Então vamos lá, isto. É incrível, não é? O colo. Um colo, porque de repente, pronto, tudo bem. Do lado dos meus avós paternos, eu lembro-me que já não sei quem é que foi, disse à mesa e toda a gente aplaudiu, foi assim, aquilo era uma animação, era assim, a minha avó, pronto, já não era a primeira. E foi tudo correndo bem. Foi tudo correndo bem. Com a Francisca. Foi tudo correndo bem, portanto, foquei muito no casamento, que ia ser em janeiro, e a Francisca nascia em maio. E, portanto, tinha tempo de planear. E foi um casamento tradicional, normal, preparado em 2 meses, mas correu lindamente. Estávamos muito felizes os dois. E muito felizes com o apoio todo que tivemos dos amigos, dos pais, da família, de todos. E pronto, e casámos. E eu aí respirei, agora vou começar a pensar nesta gravidez. E estava a correr tudo bem, eu estava a ser seguida, com o meu médico particular, todas as consultas, tudo normal. Tudo normal. Até que às 29 semanas eu tinha ido às 28 à consulta. Estava tudo bem. Já tinha feito a morfológica, já tinha feito os rastreios. Não havia nada que pudesse indicar que alguma coisa não estava. E não estava. Estava tudo bem. E de repente, num fim de semana, isto 3 semanas depois de eu casar. Portanto, nós chegámos. Isto aconteceu em fevereiro. Não tínhamos acabado de casar. Acabámos de casar, estávamos na nossa casa a começar a organizar as coisas e isto foi num fim de semana. Eu lembro-me que isto foi no domingo. Lembro-me que no sábado ainda fui almoçar com a minha família, o bebê estava bem, senti mexer. À noite senti imenso, eu disse ao Bernardo, olha, está super ativo. Eu até estava a arrumar umas fotografias do casamento e estávamos assim os dois muito contentes na nossa primeira casa. E depois no domingo acordei, tudo normal, vou tomar um pequeno almoço. O Bernardo nessa altura era treinador de rugby e teve um jogo, foi-se embora. E o tempo começa a passar e eu de repente dou conta que ainda não tinha sentido o bebê mexer. E eu pensei, pronto, se calhar eu vou comer qualquer coisa. Fiz um sumo de laranja, que ela mexia sempre com o sumo de laranja, fui fazer e nada. Começo a ficar ansiosa, não é?
Eu nesse dia estava a passar a ferro as fraldinhas, tinha as fraldinhas todas penduradas no estendal, porque ia começar agora a tratar das coisas, e o dia vai passando e eu continuo sem sentir o bebê mexer. E eu pensava, não, isto não pode estar nada mal, não é? Porque estava tudo bem na semana passada, se calhar mudou de posição, era o primeiro, não é? Eu não sabia. E o tempo começa a passar. Nesse dia teve uma chuva, uma trovoada, eu tive toda a noite acordada, vira para o outro lado, toca na barriga. Eu no fundo, eu já sabia que alguma coisa não estava bem. Eu já sabia. Segunda-feira, isto era dia 18 de fevereiro de 2008. Na segunda-feira acordámos, eu disse, temos que ir à urgência porque alguma coisa não está bem. E lá fui eu. Ainda naquela sensação, não, se calhar sou eu que não estou. E vou e chamam-me para ir fazer a ecografia, o que é que está aqui, não sinto o bebê mexer. E começam a fazer a ecografia e de repente era uma médica mais nova e chama a médica que estava de serviço. Se olha, o coração não está a bater. Eu e o Bernardo, os dois, como assim? Isto pode acontecer? E eu então e agora? E eu sou uma pessoa que sou resguardada, não gosto de me expor, não... Mas quando eu tenho que enfrentar alguma coisa, não sei porquê, vamos embora. E eu era uma miúda e pensei, agora vou-me pôr a dormir e depois quando eu acordar já está tudo resolvido. E não, agora tenho que fazer um parto. Porque eu já estava no terceiro trimestre, portanto 29 semanas. Já se tem que fazer um parto e, se for possível, natural, para depois poder ter filhos. Para depois não ter que ficar, se for uma cesariana, depois tenho que esperar. E eu, mas como assim? E internaram-me e começaram a induzir. Começaram a induzir o parto. A pessoa está... Eu lembro-me, eu estava em choque. Eu não fui capaz de chorar. Lembro-me de olhar para o Bernardo e pensar, Bernardo, desculpa, eu se calhar não sou suficientemente boa para ti, porque há logo a culpa. O que é que eu fiz de mal? Será que comi alguma coisa? Fiz alguma coisa que não devia? E ele sempre ali comigo, vamos embora. E então começaram a induzir o parto. Isto foi um dia inteiro. Eu entrei, eu acho que ela só nasceu um dia depois. Às tantas, achavam que ia demorar muito tempo e então deram-me uma morfina que me deixou completamente drogada. A palavra é mesmo assim. O meu primeiro impacto foi vomitar tudo. Eu não sei, aquelas horas todas, eu acho que não disse coisa com coisa. O Bernardo esteve ali sempre ao pé de mim e como estávamos num hospital público eu não podia ter mais ninguém, nem mãe, nem sogra, nem ninguém. Estávamos os dois, deixaram-nos os dois numa salinha de partos, com tudo a acontecer e de repente tudo acontece muito rápido e eu digo, Bernardo, não sei o que é que se passa, chama alguém. Quando os médicos percebem que ia nascer, eu já não podia levar epidural porque tinha levado uma dose muito grande de alguma coisa. E foi um parto em que eu senti todas as dores. Sem anestesia, eu não estava em mim, estava... E por acaso foi uma familiar nossa que é médica, que depois mais tarde me acompanhou outra vez e ela estava a começar nessa altura e foi ela que me fez o parto. Uma prima nossa. E pronto. E por ter sido ela, quando foi o parto, correu tudo bem, dentro do possível, e perguntaram-nos se nós queríamos estar com o bebê. E eu disse,
e eu não fui capaz. Nós não fomos capazes, os dois. Ela tinha 29 semanas, era pequenina, não sei porque foi o meu primeiro impulso. Eu disse, eu quero me ir embora, só me quero ir embora. E saí, e ela deu-me autorização para sair, senão não tinha saído. Eu não queria que me pusessem num quarto com outras mães, minha vida ali tinha acabado. Porque eu, ao princípio, se calhar não disse, em criança, eu sempre fui muito maternal, eu e as minhas primas, e nós brincámos com bonecas até tardíssimo. As minhas amigas dizem, a Mariana, o sonho é casar e ter filhos, e sempre foi uma coisa muito em mim, e portanto o meu sonho que eu estava a viver naquele momento, de repente, não sei, tiram-me o tapete outra vez, não é? Tapete muito turbulento. Muito turbulento. Sem tempo. Sem Percebes o que é que ia ser? Como é que ia ser? Aconteceu tudo muito rápido. Eu não sabia como é que as coisas eram. Eu só me queria ir embora e deixaram-me sair e fui com a bata do hospital para casa. E depois de ter tido um parto, e fui para a casa da minha mãe e fiquei, chorei. E eu aí fiquei uns dias, ficámos uns dias lá. Nessa altura a minha irmã mais nova era pequenina, tinha 10 anos, e ela acompanhou todo este processo. Toda a gente. E depois, quando é visível, toda a gente sabe, não é? Não é um bebé que se perde no início e que nós... já nasceu no elevador. Não, nasceu, mas não correu bem. E confrontar-me com as pessoas gostava muito, porque eu sentia-me uma decepção para mim própria, para a minha família. Depois vem a autópsia, em que ela era perfeitinha. A única coisa que havia era uma artéria umbilical única, mas que não é motivo para o que aconteceu, porque muitos bebés nascem só com uma artéria corre tudo bem. E, portanto, não havia uma razão. Portanto, o bebé estava saudável, estava perfeito. Procuraste esta razão ou não importava? Procurei. Depois muita gente também me disse, não vais mudar de médico. Eu não, o meu médico não tem culpa nenhuma. Que é uma pessoa incrível. E eu na semana a seguir estava no consultório e ele estava de rastos. Aí fizemos exames, compatibilidades, etc. Estava tudo bem. Não... E depois nós ouvimos imensas histórias. Também aconteceu a uma tia, também aconteceu a uma amiga, também aconteceu a uma prima. E realmente são coisas que acontecem. Acontece. Mas ninguém fala. Fala-se muito pouco. Eu tive necessidade de me resguardar muito. A primeira coisa que fiz foi pedir à minha mãe para ir para um psicólogo, porque eu sabia que eu sendo psicóloga, a minha mãe sendo psicóloga, uma coisa que sempre aconteceu foi-se falar abertamente dos problemas. Nós lá em casa, com todos os defeitos que as famílias têm, fala-se das coisas e pronto. E os problemas são para se resolver em família. E eu disse, mãe, preciso... A minha mãe arranjou-me um contacto e eu lembro-me de estar lá e ele dizia-me, foi há 2 semanas. Muita terapia é fundamental. Eu precisei de espaço. Não houve um dia que não chorasse durante um mês inteiro. Sozinha. Eu queria estar sozinha. Depois havia a questão das coisas do bebé. Não, ninguém mexe. Eu não quis. As coisas ficam ali. Com calma. Vamos ver. E a partir do momento em que o meu médico e eu e o Bernardo pensámos sempre, este é o nosso desejo e aquilo que nos fazia sentido era assim que fosse possível tentar outra vez. E não era para substituir porque não substitui. Era porque era o nosso projeto de vida
e isso era o que nos fazia sentido. E então eu foquei-me muito nesse objetivo. Fiz o luto, fizemos os dois, Com o enterro da Francisca. com o enterro. Que sim, eu lembro-me assim, ainda muito recente, lembro-me dos meus pais estarem a falar na sala muito preocupados comigo. E eu disse, mas eu quero saber, é que temos que fazer um enterro. E eu, está bem, eu vou, claro. Os meus pais queriam tentar e eu não, eu vou. E tivemos que fazer um enterro. Portanto, nessa altura, eu acho que foram só os meus pais, os meus sogros, talvez os meus irmãos. Eu acho que foi muito pouca gente. Eu queria mesmo estar sozinha. Eu não a processar, porque a pessoa confronta-se com os outros, é muito difícil. E depois nós estávamos numa fase em que os amigos estavam a casar e havia amigas grávidas ao mesmo tempo. E isso é muito, muito duro. Porque nós, de repente, nós ficámos ali. E eu sentia muito, as pessoas continuam, depois há uma altura, ao princípio toda a gente está muito connosco, muito, e depois a vida começa a seguir, não é? Continua, e eu sentia, toda a gente continuou e eu não, eu fiquei ali. E aí custa. Custa, mas faz parte e lá está. E uma coisa que eu aprendi em terapia é que não se faz o luto sem ser passando por ele. Não vale a pena tentar fugir, portanto, temos que o fazer. E mais vale na altura certa do que mais à frente e ser um choque. Sim, isso foi o que me fez sentido, foi agarrar-me ao projeto que nós tínhamos, estar sozinha, eu, o Bernardo, a pouco e pouco começar a voltar a ver pessoas. Nesse voltar a ver pessoas com medo das perguntas, ou assumidamente as pessoas tinham mais medo de fazer perguntas e por isso a Francisca tornou-se um silêncio. Sim, um bocadinho. Eu acho que as pessoas não sabem muito bem como lidar. E é normal. É uma coisa que ninguém está à espera e que não é o curso natural. E, portanto, as pessoas tentam ajudar, mas às vezes ouvimos assim algumas coisas que custa, não é? Como por exemplo, pronto, não tinha que ser, és muito nova, ainda vais ter muitos filhos e nós depois, primeiro havia aquela insegurança, era a minha primeira filha, portanto, será que eu vou conseguir? Será que eu não tenho mesmo nenhum problema e que algum dia vou conseguir concretizar este sonho? Depois outras pessoas diziam, agora esperas, agora aproveita. Tudo bem, as pessoas fazem o que podem, mas nós só precisamos de um abraço às vezes. De um colo. De um colo. E depois não é fácil para as pessoas mais próximas de nós. Portanto, a minha mãe estava muito aflita, como é lógico. O meu pai também, mas muito ponderado, uma calma gigante. E eu lembro-me da minha mãe querer que eu reagisse. E eu disse ao Bernardo, mas eu não consigo. Mas E nós, teimosos que somos, conseguimos logo. Mal o médico disse, está tudo bem, está tudo bem. E lá fomos nós nesta viagem e fiquei à espera da Maria. E aí, muitos nervos? Muitos nervos, mas muita felicidade. Muita felicidade. Foi assim das épocas melhores da minha vida. Claro que tive uma gravidez super ansiosa, portanto, a primeira coisa que eu fazia era o bebê não mexeu. Ao princípio, quase que há como
a pessoa tenta não se envolver muito emocionalmente para não sofrer até passar as 12 semanas, está tudo bem. Depois, na morfológica, o médico foi ver ao pormenor o cordão umbilical. Tinha as 3 artérias, as 2 artérias e uma veia. E eu pensei, pronto, vai correr tudo bem, não é? Porque embora não fosse a causa, e nunca se vai saber qual é que foi, podia ter sido por ali, não é? E isso descansou-me. E depois, quando eu soube que era outra rapariga, que eu queria muito que fosse, muito que fosse. E não ficaram por aí. Não ficámos por aí. Veio a Maria. No dia que a Maria nasceu, eu só acreditei quando a vi. A minha primeira pergunta foi: está a respirar, está a chorar, está viva, não é? E aí começa todo um sonho. Uma nova viagem. Uma nova viagem. E foi aproveitei assim cada momento da Maria, mesmo contente, mesmo a aproveitar. Eu e o Bernardo, e depois até dissemos: vamos ter outro com pouca diferença, que é para esta não ficar muito mimada, porque claro que eu era ansiosa, como não é? Sim. Primeira filha, depois do que me tinha acontecido, claro que eu era um bocadinho ansiosa com a Maria. Então pensámos, vamos ter o segundo. Eles têm 2 anos de diferença, não chega a 2, é ali quase. E fizemos lindamente. O Afonso primeiro foi rapaz, e como já tinham sido, eu tinha perdido uma rapariga, na minha cabeça rapaz era uma segurança. Então eu acho que foi a gravidez mais tranquila de todas. Foi assim, achei imensa graça ser um rapaz, porque não ia haver comparações. Tenho a Maria, agora vou ter um rapaz. Foi duro, porque eu tinha 2 bebés com menos de 2 anos, não é? Uma ainda de Xuxa, de fralda, que exigia imenso, e um recém-nascido, que também exigia imenso. E nós, com apoio familiar, com estrutura, claro, mas ainda no princípio do casamento, ainda aos 2. E realmente é duro. Exigente. É muito exigente. A pessoa, a alturas, não é tudo um mar de rosas. Privação de sono. Sim, o Afonso foi um miúdo muito, muito calmo. Foi um bebé espetacular. E embora fosse muito mexidão, depois a partir do momento em que começou a andar, mas estávamos muito contentes. Mas sempre foste, desde miúda, quem gostava de brincar com as bonecas, quem tinha este desejo de ter família, mas também quiseste que fossem uma família, quiseram os dois uma família maior. Sim, eu e a minha prima mais velha também era a minha companheira de brincar às bonecas, e ela também tem 5, como eu. Sim, nós pensámos em 3, 4. O Bernardo também tem. Não, 5 não estava nos planos, não estava mesmo. 5, que eu digo 7. Sim, mas não, nós falávamos em 3, 4, talvez. A minha mãe tem 4, a minha sogra tem 4, portanto era ali um número. Mas nós depois do Afonso esperámos algum tempo, 4 anos e tal, porque realmente estávamos os 2 exaustos, e deixámos crescer um bocadinho, e depois ainda íamos começar a pensar nisso, nem sequer era bem, mas pronto, lá está, também não havia grande dificuldade, e vem logo a Pilar, que foi uma gravidez tranquila. Eu tinha tido a Maria, tinha tido o Afonso, não havia motivo nenhum para... Estava tudo a correr bem, continuava com o meu médico, a ser super acompanhada, e ele, pelo meu historial, ele chegava ali às 38 semanas e induzia ao parto. Portanto, o bebê está bom para ficar para fora, não vale a pena estar nesta ansiedade. E pronto, pois há sempre aquelas perguntas: mas induziste o parto porquê? E pois, porque sim. Porque não vamos. As perguntas. Não é? E pronto, com a Pilar eu apanhei um susto, exatamente às 29 semanas. É impressionante, que eu acordei de manhã e não senti
o bebê mexer, volta-me tudo assim. Não é possível, isto não me está a acontecer. Vou tomar banho, começa a entrar completamente em parafuso. Quando ela se mexe, meu Deus. Ligámos ao médico e fomos para a urgência à mesma, fazer CTG, certificar que estava tudo bem. Pronto, aí estava. Voltámos e o resto da gravidez decorreu tranquilamente e a Pilar nasceu, a terceira, e correu tudo bem. E pronto. E depois? Depois há uma altura em que mudamos de casa, que vamos viver para o prédio onde toda a vida vivemos, tanto eu como ele. A nossa vida estava a melhorar, não é? Estávamos com as nossas dificuldades, nós somos os dois tranquilos e simples, mas estávamos numa casa melhor, tinha a minha mãe ao pé de mim. E passado um tempo pensámos, por que não? Se calhar... E fico outra vez à espera de bebê. Da quarta. E era outra rapariga. Estávamos muito contentes. Muito contentes. A minha mãe super entusiasmada porque agora estava no nosso prédio, podia ir ver o bebê e aquilo foi tudo... Eu já tinha outra calma, tinha os meus 3 filhos mais velhos na escola, foi tudo planeado assim, muito, muito planeado, muito pensado, muito dedicado, com muito amor. Estava tudo pronto. A gravidez correu tranquilamente, mais uma vez, até ao fim. E eu tinha o parto marcado para... Isto era início de novembro, antes eu tinha o parto marcado para a semana a seguir. Lá está, chegava ali às 38 semanas e então está tudo bem, vamos cá para fora. E mais uma vez, desta vez foi diferente, porque eu entrei em trabalho de parto espontaneamente, coisa que nunca tinha acontecido com os outros. Mas deixei de ter alguma percepção do bebê. E eu pensei, estou com a barriga muito dura porque as contrações estavam completamente seguidas e eu pensei, não, isto é normal, eu já não sinto porque o útero está todo contraído. Mas eu fui adormecer a Pilar, deitei-me, a Pilar tinha 3 anos. Tinha acabado de fazer 3 anos. Era pequenina e a minha cabeça já estava... Alguma coisa me dizia que alguma coisa não estava bem. E fui tomar banho, fui fazer milhares de coisas. Tentei descansar, quando de repente acordo assim de madrugada com muitas dores. E disse, Bernardo, temos que ir para o hospital, eu acho que... Mas ainda íamos os dois, fomos com a malinha do bebê, eu disse, mãe, pode descer para vir cá para casa ficar com eles, acho que vamos ter que ir para a maternidade e tal. E lá fomos nós, com a mala, com tudo. E chegamos assim, eu acho que eram 2 da manhã, não sei muito bem. E lá entramos, de madrugada, e a médica põe... A minha mãe ficou lá em casa, nervosíssima com os outros e tal. E ela põe-me o CTG e de repente aquilo começa tudo a apitar. E eu sabia. Alguma coisa que me dizia... E o que é que aconteceu? Eles estavam a apanhar o meu ritmo cardíaco. Portanto, estava muito baixinho. E de repente aparece assim imensa gente, fazem uma ecografia e mais uma vez o coração do bebê não está a bater. E quer dizer, como é que uma pessoa responde, não é? O Bernardo desatou a chorar. Ligámos às nossas mães, ficaram as duas como se imagina, não é? E a mais ninguém, e puseram-nos num quarto, aqui foi num hospital particular,
em que eu fui respeitada assim a 100%. Eu só tenho coisas boas a dizer da equipa que teve comigo, pela parte humana. Eu tive uma médica que me acompanhou, depois foi no dia a seguir ter comigo, só me dar colo, só me dar um abraço e só dizer o anestesista foi incrível, foi uma pessoa mesmo incrível. E lá fomos nós passar pelo parto outra vez, desta vez termo mesmo. Mas o anestesista, para além da epidural, deu-me qualquer coisa que eu paguei completamente. E tive a noite inteira ali. Não me lembro, tenho flashes de coisas assim. Não me lembro de nada e não me lembro de ter dores. Só me lembro de dizer que já tinha nascido. Eu não tive dores. Ele pôs-me mesmo confortável. E eu mais uma vez, Bernardo, não vou ter coragem. E o médico, um dos médicos falou com o Bernardo, mas vejam, estejam com o bebê, que é muito importante. E nós da primeira vez não tínhamos sido capazes. E então achámos que sim, que se calhar com mais maturidade, e tivemos com a nossa filha, a Marta, que parecia que estava a dormir. Era um bebê perfeitinho, teve ao meu colo há algum tempo, até que tiveram que levar. E eu aí tiveram o cuidado de me pôr num quarto sem ser na ala das mães, com bebés a chorar. Mas depois tive a visita dos meus irmãos todos. A minha irmã estava numa aula teórica e a minha mãe disse-lhe, ela levantou-se da aula e veio para o pé de mim, disse, peço desculpa, mas eu tenho que me ir embora. Deu uma mão, ficou comigo. Os meus irmãos, os meus pais, os meus sogros, toda a gente ali Eu estava num quarto do hospital, sem bebê, não é? E com as pessoas à minha volta foi mesmo difícil. Mas ao mesmo tempo aconchegante, não é? Mas depois há todo isto não era a primeira vez que me acontecia. Há todo E desta vez já com filhos em casa. E desta vez já com filhos em casa. Acho que Claro, à espera da irmã, que sabiam todos. E isso foi uma coisa que para nós ficou sempre muito claro. Nós vamos ser honestos. Não é preciso explicar pormenores, mas eles sabem que têm uma irmã e vamos explicar que a irmã não sobreviveu. E lá está, mais uma vez, algumas pessoas, mas vais contar? Claro que vou. Então, mas eles não vão perceber? Então não é? Vão ver a mãe de rastos, o pai, exatamente, e desta vez havia outros filhos, porque se numa primeira vez era o casal, agora já era agora já era a gestão. E da primeira vez também não foi fácil, porque nós tínhamos acabado de casar e havia muita. Se calhar casaram porque ela estava grávida e agora. Mas nós continuamos. E desta vez já tínhamos uma família. Pronto. A Maria tinha talvez 9, o Afonso 7 e a Pilar, mais pequenina, não se apercebeu. Apercebeu-se no sentido em que eu tive. Não foi fácil. Eu tive ali. Quer dizer, eles foram o motivo de eu tentar superar mais uma vez. O que é que acontece? Tudo outra vez, não é? Temos um enterro e desta vez eu fiz uma caixa com coisas do bebê. Eu escolhi a roupa para vestir, escrevi uma carta para ela, uma medalha, para ir tudo com ela. E neste enterro já foram mais pessoas. E eu lembro-me de estar ali a ver as minhas cunhadas a chorar e super chocadas com aquilo e
E eu só pensava, como é que é possível? Que eu estou a desiludir toda a gente outra vez, como é que... Porquê, não é? Porquê é que isto me aconteceu? Eu tinha tudo... Eu estava a viver um sonho, tinha outra maturidade, tinha tudo em casa preparado, à espera. E depois chegamos a casa sem bebê. Com outros filhos, para termos que... Conversas duras. Duras, eu lembro-me que eles choraram. Eu lembro-me a Maria é mais recatada, chorou sozinha. O Afonso, lembro-me de olhar para mim e dizer, coitadinha da mana. A Pilar não percebeu, mas foi muito importante. E é muito importante ver como as crianças dão significado àquilo que aconteceu. E eles ultrapassam as coisas de uma maneira... Era bom que nós também conseguíssemos. Choraram, ficaram tristes. Sabiam que iam ter uma irmã que não veio, mas ultrapassaram. O Bernardo teve que ser ali o motor da casa, porque foi difícil para mim. Nesta altura do campeonato, eu tenho, agora já mais tarde, tenho uma psiquiatra que me acompanha e continua a ir regularmente. Porque nós falamos disto. Falas, eu estou a ouvir de forma leve, mas tem tudo menos de leve, não é? Emocionalmente, fisicamente. Uma primeira vez já é duríssimo, por tudo, por expectativas, pelo amor que se tem, pela família que se está a criar, depois por esse sentimento de culpa convosco, os dois, e contigo, mas depois ainda dos outros. Os outros têm sempre um peso enorme em nós. Têm. Que é difícil perceber com a tua leveza o tão pesado que é, porque terias mesmo que ir a um psiquiatra, ter um acompanhamento, porque uma segunda vez... Não, ela foi incrível. Ela viu-me todas as semanas. Disse, vens ter comigo aqui todas as semanas, até ela perceber que eu estava mais estável. E no hospital houve algum apoio imediato? Houve algum apoio. Não da primeira vez. Da primeira vez nada. Foi uma experiência bastante desumana. Passar por tudo aquilo daquela maneira. Da segunda vez houve muito respeito da parte dos profissionais todos envolvidos. Houve apoio. Eu, como tinha a minha terapeuta, disse, eu tenho, vou já. Houve apoio dos meus pais, dos meus sogros, da minha terapeuta, dos meus irmãos, das minhas primas, das minhas amigas. Lá está, muito apoio da família toda. Os meus avós sofreram imenso também. É um luto em família. É muito, muito teu, mas que... É muito meu também, porque eu, apesar de ser mais falado, e o que é certo é que acontece imenso, e cada vez aparecem mais histórias, não é muito compreendido, porque ainda não se vê, não é? Uma mãe quando fica grávida, imediatamente já idealiza tudo. Podem ser 8 horas, não é? Podem ser 37 semanas, mas nós já começamos, a nossa cabeça, já começamos a criar uma expectativa. E depois não há só o luto da situação, há o luto de todo o sonho que acabou. E eu ali morri um bocadinho. Eu não sabia como é que eu ia... Como é que é possível eu estar-me a acontecer? Como é que eu vou... Claro que eu tinha 3 filhos na altura, saudáveis, e estavam cá, mas é uma coisa que é completamente... não é suposto. Não é suposto os filhos irem primeiro do que os pais. E depois é muito... É como os animais com a sua cria, não é? E sentes que, estavas a dizer, não é suposto os filhos irem primeiro que os pais. Sentes que de alguma forma nós, os outros que estamos de fora, não respeitamos tanto o luto que tu fazes, porque foram 2 filhas
que não chegaram a deixar a história cá fora. Isto por isso quase que é um bocadinho relativizado, mas tens outros, e vão só para a parte difícil, dura do parto de um bebê que não nasceu vivo, quando é muito mais do que isso, porque as 29 semanas já é uma vida, já és mãe. Já está formado, já... Mas às vezes é difícil para os outros entenderem isto. Eu não sei se... Eu acho que não é respeito, eu acho que é um bocadinho também desconhecimento. Fala-se pouco destas coisas. É não saber. Às vezes as pessoas dizem as coisas com a melhor das intenções, mas é mesmo difícil, porque isto é uma coisa que é muito difícil de só vivendo mesmo. As pessoas tentam fazer o melhor que podem. Às vezes, depois há aquela coisa sempre, não é? Mas estás a chorar, porque vamos embora e tens cá. Claro que sim, mas eu preciso, não é? Estamos sempre, não chores, e isso é muito importante. Mais chora que eu estou aqui. É muito importante lidar com as emoções na altura certa. Por isso, mais uma vez, a minha psiquiatra dizia: este caminho tu tens que o fazer, não é? Foste fazendo. E fui fazendo. E a família ainda cresceu. E fui fazendo, mais difícil, porque tinha 3 que eu não podia deixar, que eu não queria ser uma mãe que não tivesse disponível, mas por outro lado foi importante eles perceberem que existem coisas más, que nós também choramos e que também estamos a sofrer, mas conseguimos dar a volta. Eu acho que isso é... E pronto, e aí o meu médico, mais uma vez, ele e eu, os dois, e vem mais uma vez a autópsia, quer dizer, não havia nada, não se percebe o que é que aconteceu. Não se percebe o que é que aconteceu. Entretanto, fica à espera da Benedita. Passado, o meu médico só dizia assim: não me apareça aqui este ano outra vez, por amor de Deus. Isto tinha sido em novembro. Apareceste? Não, só no ano a seguir. Mas por acaso há aqui uma coisa importante: é a minha filha, eu associo, não sei, aqui as datas. A minha filha morreu no dia de Todos os Santos e nasceu no dia dos mortos, que é dia 2 de novembro. E é assim, pensar nisto, tem assim, às vezes nós pensamos, mas porquê é que me aconteceu? E a minha mãe diz muitas vezes, para quê? Em vez de porquê? E nessa altura, o meu pai, com todo o stress, que o meu pai é uma pessoa extremamente calma, mas começou a ter dores, começou a ter umas dores. E foi ao médico. E, entretanto, eu já estou grávida da Benedita, assim, no princípio, toda contente, porque lá, desta vez, estava a ser seguida em paralelo pelo meu médico e por uma médica especialista que o meu próprio médico me disse: vais ter com esta especialista em morte fetal, e fui seguida em paralelo com os dois, pelos dois. Portanto, eu já estava outra vez no percurso, porque nós... quisemos dar, não é substituir, lá estou eu a dizer outra vez substituir, mas para nós não fazia sentido ser de outra forma. Com imenso medo, porque não havia razão, não é? Até tudo me pode acontecer, até pode ter sido uma morte súbita, pode ter sido um acidente com o cordão, pode ter sido qualquer coisa. E então eu estava a ser estudada quase... E eu lembro-me até de um médico dizer: é que você nem é um caso de estudo, porque uma coisa não teve a ver com a outra, são 2 azares que aconteceu à mesma pessoa que não têm relação. Eu fiz todos os exames, doenças autoimunes, tudo, e nada, compatibilidade, tudo. E isto agora é só para não perder, Estava a falar do meu pai. Então, eu já estava a ser seguida, estava tudo a correr bem, embora fosse gravidez de risco. Sempre muito vigiada. O meu pai um dia liga-me: estou aqui com um problemazinho,
E eu sou um bocadinho intuitiva às vezes, e eu já tinha percebido. O pai tinha ido a este médico, depois tinha, vou aqui. Foi outro, que é muito amigo dele, ouvir uma segunda opinião, que lhe disse, vais imediatamente ter comigo. E o meu pai estava com um cancro no estômago. Então eu tinha acabado de perder uma filha, estava no processo do outro bebê e tenho esta notícia. Mas é impressionante como alguma coisa me dizia que isto ia correr tudo bem. E correu tudo bem. E eu agarrei-me uma força enorme e acompanhámos todo o processo do meu pai. Tudo bem? Correu tudo bem, graças a Deus. Correu tudo bem, está impecável. Hoje em dia está saudável, está tudo ultrapassado. Mas eu vi ali, eu acho que a minha filha salvou o meu pai, porque o meu pai teve sintomas por causa disto. E se o meu pai não tivesse ido ao médico, se deixasse andar, se calhar, não sei, são associações que nós fazemos. Mas depois eu tive imensa força durante todo o processo. Não sei porquê. E as pessoas ligavam-me, e como é que está o teu pai? O que é que se passa? E eu ia mesmo, vamos embora. Tomaste a rédea, como aos 8, 9 anos. Sim, tomei, e a mulher do meu pai foi incrível neste processo todo, sempre ao lado dele. Fizeram tudo o que era suposto, alimentação, cuidados, tudo. Entretanto, a minha gravidez vai passando, a minha mãe desesperada, como é que esta se mete outra vez numa coisa eu quando lhe conto, pronto, vamos embora, vamos ver. Mas desta vez com a segurança que eu estava a ser seguida por muita gente e Correu tudo bem. correu tudo bem. Mas depois ainda há mais um. Não, depois eu ainda sou internada antes. Então, eu veio. Isto já não temos muito tempo. Já não temos muito tempo, então. Eu acho que já passámos o tempo. Já passámos. Então, antes da Benedita nascer, assim, um mês antes, eu chego à consulta toda contente, tinha acabado de chegar de férias. Vai ficar cá. Não sai daqui enquanto este bebê não nascer. Então as minhas plaquetas tinham descido completamente. E então fiquei um mês internada. Com muitos medos. Com muitos medos. Muito medo e deixei 3 filhos em casa com o meu marido. Isso foi o que me doeu mais. Agora, E é o medo, era sempre o medo do bebê, ou aí como já tinhas 3 filhos em casa, o medo de e se me acontece alguma coisa a mim? não, era sobretudo por eles. E se me acontece alguma coisa, eu tenho cá os meus filhos, mas eu estava no melhor sítio. Eu estava ali todos os dias a ser monitorizada. Pronto, depois, entretanto, ela nasceu às 36 e 6 dias, porque ela tinha uma circular, e o parto foi dificílimo. Quem me fez o parto foi a minha prima, mais uma vez, que esteve ali comigo num parto super difícil, e vem a Benedita, e foi uma alegria, correu tudo bem, e pronto. E depois ainda foi elas. E nós nunca pensávamos ter 5, mas com o que nos aconteceu, o Manel vem assim num contexto de pandemia. Mas Mariana, agora temos aqui já passámos o tempo, mas é uma pergunta só que te quero fazer a correr antes das 3 últimas perguntas. São 5 que vivem, 5 filhos, ou seja, vocês são 7 cá, mas são 9, falam entre vocês da Francisca e da Marta. Hoje em dia falamos mais. Quando eles eram muito pequeninos, da Francisca eles só souberam há pouco tempo, souberam há menos tempo. Da Marta fala-se. A minha filha a Pilar, que tem 10 anos, queria ver uma fotografia, por exemplo. Eu acho que até aí, se calhar não vamos tão longe, mas falamos. Eles sabem todos. Bom. Pois o Manel foi assim, não estava nos planos, mas tendo em conta o nosso historial, que venha, não é? E era rapaz, e portanto foi muito calmo.
mas as minhas plaquetas desceram outra vez. E tiveste de voltar. E depois tive uma complicação que foi líquida a mais. Ele teve que nascer prematuro. Portanto, tudo me aconteceu. O meu médico já só punha as mãos à cabeça. Você não me apareça mais aqui. Mas correu Estão tudo cá bem. todos e com um sentido enorme de família. Eu espero que sim. Disseram que sim. Eu espero que sim. Vamos às últimas 3 perguntas. Mariana, qual é que foi um dos dias em que te sentiste mais pesada? Em qualquer um dos 2 dias que perdi as minhas filhas. E um dos dias em que te sentiste mais leve? É quando nasceram os meus filhos e que eu vi que eles estavam vivos e que conseguimos aquele objetivo de criar uma família mesmo com as dificuldades todas, e continuamos aqui os 2. Nós vamos fazer acho que é 18 anos de casados e pronto, e continuamos aqui com todas as dificuldades, mas sim, no nascimento deles, claro. A vida tem graça? Tem muita. Obrigada. Nada. Vindo. Muito obrigada por estarem desse lado e ouvirem aqui a Mariana. Se calhar para muitos de vocês que não viveram em pessoa esta realidade tão dura ou não viveram perto de alguém, é um desconhecido, mas espero que pelo menos sirva para ganharmos todos empatia pelo que o outro sente, por também percebermos o diferente que é termos a sorte de ter um hospital com médicos e equipas com um lado humano muito bom, ou quase que sermos atiradas um bocadinho para o meio da selva numa coisa que é já tão dura. Eu acho que isto, como em tudo na vida, e o tanto que fala que é isto de sermos colo, não quer que seja que façamos no nosso dia-a-dia, em qualquer das profissões, porque de facto há momentos muito duros. Não me consigo pôr no lado da Mariana, porque na minha vida tive 8 horas, como referimos na conversa. Mas são 8 horas. E são 8 horas de um bebê que ia existir e de repente não existe. E em 8 horas sonha-se tanto que não consigo de facto calçar aqui as dores e tudo que a Mariana viveu 2 vezes. Mas ainda assim a Mariana tem esta tranquilidade, esta leveza e este amor enorme de conseguir passar, que por muito duro que tenha sido, há o caminho, com o apoio da família, com o apoio do marido que foi incansável. A terapia. A terapia. O não ter medo de ter terapia à séria. Nem que seja, mesmo que seja um longo caminho, o que nós vivemos muitas vezes é tão duro que é exigente também fazermos o caminho para sairmos desses lutos. Por isso é espetacular termos aqui alguém com este coração tão grande e com o espírito de família que tem, porque com quem eu falei disseram-me mesmo que o sentido de família que a família tem, a Mariana é a personificação disso. E por isso é espetacular, com tanta dureza, ainda conseguirem ser uma família de 9, com 7 cá e com a Francisca e a Marta nos corações de todos, e a serem tema de conversa e a estarem presentes, e isso é espetacular. Por isso, espero que tenham uma ótima semana. Nós vamos continuar agora a conversar na companhia da refeição que a Evolup nos vai entregar. Um grande beijinho a todos. O Tuta, cujo nome é a alcunha de infância da chefe Cíntia Bitar, combina as suas raízes libanesas com ingredientes portugueses sazonais e de alta qualidade, criando uma cozinha que une culturas e sabores de forma autêntica. Inspirando-se em pratos reconfortantes e memórias da sua infância no Líbano, a chefe reinventa cada receita com criatividade e técnica, criando um menu inteiramente composto por pratos pensados para partilhar. Hoje, a Mariana e eu partilhamos hummus, bombons de queijo, kebab, batatas fritas e a sobremesa da quase.
Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.